Bem, vamos nós aqui outra vez. Antes de eu começar o assunto propriamente dito, eu tenho que fazer uma mudança numa decisão que eu tinha tomado. Telefona meu filho, olha, aquele filme que você me mandou ficou legal, mas a resolução está muito ruim. Aí eu disse para ele, cara, resolução é do meu telefone, eu não sou youtuber profissional, fiz o filme para resolver problemas pessoais. Aí me lembrei de uma coisa que aconteceu comigo. Nós, operários da ciência, precisamos muito dos cientistas de verdade para produzirem ciência e a gente trabalhar com ela. Então, eu tenho a maior reverência aos cientistas. Um médico desses da pesada, a quem muita gente deve a vida na Covid, né, fez uma apresentação e colocou no Instagram. E eu notei que tinha na tela que ele colocou um erro de crase. Imediatamente eu fiz uma observação e ele me respondeu, olha cara, eu tenho uma espécie de dislexia, muito obrigado e tal. 3 semanas depois, uma perua escreve embaixo da minha observação, critique no particular e elogie no geral. Que falta do que fazer, né? Pô, e aí eu me lembrei, peraí, se a minha crítica era válida, por que a do único cara que assiste os meus filmes não vai ser válida? Então tá valendo. Assim que eu passar na Avenida Central, vai rolar uma câmera com resolução melhor do que o meu telefone. Então vamos ao assunto de verdade mesmo, que é a estruturação do processo de avaliação segundo o Naval Operations Analysis. No vídeo passado, eu tratei da motivação da PO e da avaliação de desempenho até o fim da Segunda Guerra Mundial, tudo que aconteceu. E aí terminou a guerra e depois da guerra teve uma desmotivação muito grande por parte dos cientistas que tinham sido recrutados para o trabalho de guerra. Por quê? Primeiro porque as verbas militares escassearam, então a receita não era suficiente. E segundo que agora o cientista não é muito chegado à destruição, é mais chegado à criação. Então o que os caras queriam era começar a produzir ciência de verdade para o bem-estar, em vez de ser para a destruição, né? Então estava acontecendo uma fuga em massa das coisas militares. E uma coisa parecida com a fuga das galinhas, que se sentiam prejudicadas pelos fazendeiros que estavam só querendo ovo e tal. O que aconteceu? Preocupados com esse êxodo, porque já entendiam a necessidade da ciência junto às Forças Armadas, o Departamento de Aeronáutica do Exército e o Departamento de Pesquisa do governo americano começaram a conversar. Então, Franklin Combs e Harry Arnold, o general Harry Arnold, né, começaram a conversar e acabaram convencendo o Donald Douglas, o dono da Douglas Aircraft, né, a, junto com eles, fazer uma empresa chamada Rand Corporation. Faria o quê? Contrataria cientistas para dar suporte, para fazer trabalhos de pesquisa operacional, principalmente junto a empresas e governo americano. A Rand cresceu pra caramba hoje em dia, funciona no mundo inteiro. E uma coisa engraçada que tem é que a Rand fez um livro de 400 páginas, a Million Handle Digits. Era uma roleta absolutamente honesta, acoplada a um computador, que produziu 1 milhão de números aleatórios e que foram confirmados por todos os testes estatísticos, eram aleatórios mesmo. E era muito importante porque naquela época ainda não existia um desenvolvimento que teve dos números pseudo-aleatórios e era preciso para fazer o que se chama simulação de Monte Carlo. Fazer vários acontecimentos da vida real para tirar conclusões a respeito dos resultados. Um dos vídeos que eu vou fazer será certamente sobre simulação, que é onde eu fazia o grosso do meu trabalho. Aí a Rand Corporation, o primeiro trabalho que fez com a Douglas foi fazer o tal veículo orbital, que seria o satélite.
Mas esse trabalho foi indo muito devagar. Levaram um baita chapéu do russo, né, e pintou o Sputnik, que foi o começo da corrida espacial. Logo depois, no governo Kennedy, aparece o McNamara. Esse cara é engraçado, que o nome dele é Strange McNamara. E é estranho mesmo, esse cara era herói de guerra, acabou a guerra, ele junto com um amigo salvou a Ford, fazendo o Ford Falcon, ele era um cara da pesada. E foi chamado pelo Kennedy para ser ministro de qualquer coisa. E ele foi ser ministro da Defesa, mas disse que ele queria aprovar todo mundo que fosse mandar para o Ministério da Defesa. Contratou a Rand Corporation para trabalhar junto com ele na política nuclear americana. Motivo pelo qual a Douglas se afastou da Rand. País muito bom e muito progressista, aquele em que as empresas que têm algum envolvimento com o governo, por motivos éticos, não querem trabalhar com o governo. Por isso é que os Estados Unidos progrediram tanto, né? E depois disso, a Marinha fez o Centro de Naval Analysis, o Exército chegou a criar uma nova divisão, a FA-49, que era um lugar onde ficava o pessoal de PO, e a Aeronáutica fez o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Cada um desses é um baita instituição, uma universidade junto, forma gente de PO pra caramba e espalha pela respectiva Força Armada, tá? E eu vou agora fazer uma coisa que eu detesto, né? Que é botar muita coisa na tela, que é a definição. Essa definição é da ORMS, que é a Operational Research and Management Science. Eles fizeram a administração junto com a PO, é claro. Se lembra do livro do Morse, passando a PO para a atividade civil? E era exatamente o que eles estavam fazendo aqui. Então, segundo a ORMS, a pesquisa operacional é um método científico para prover os executivos com bases quantitativas para tomar decisões pertinentes a operações que estão sob a sua responsabilidade. Então, era exatamente nas empresas o que foi feito na guerra pelos dois grupos, inglês e americano. E, como eu falei no vídeo passado, o objetivo é fazer apoio à decisão. Sabe esse cara aqui? Esse cara é o pensador de Rodin, né? Cada um escolhe o pensador que merece. Nada contra o rapaz, não, mas o Rodin está numa posição que serve exatamente para eu explicar como é o apoio à decisão. Vou apoiar a decisão dando um caixote para o pensador pensar? Não, não é aí que é o apoio à decisão. O apoio à decisão é na cabeça. Como na cabeça? No chapéu? Não, não, é dentro da cabeça, não é em cima da cabeça. Então, é através da avaliação e das recomendações que se seguem à avaliação. Aí tem os indicadores, que são de três tipos. O indicador esperado, o indicador real e o indicador otimizado. O indicador é engraçado que a diferença entre o indicador esperado e o real é algum problema de execução, tá? E o indicador ótimo é o seguinte, outro dia eu vi um Instagram da Paula Fernandes, ela fazendo um ensaio sensual e dizendo assim, olha isso, o que você está perdendo? É mais ou menos isso, se trata de dor de cotovelo. É mostrar para o executivo o que ele está perdendo por não otimizar, tá? E, finalmente, recomendações, o what if, o que vai acontecer se eu fizer isso, o que vai acontecer se eu fizer aquilo. Para produzir os indicadores, eu tenho que ter um modelo matemático ou modelo de simulação da minha empresa ou da minha instituição. Então, é aquilo que eu mostrei, o executivo levantando o horizonte para enxergar o futuro. E o julgamento, a pesquisa operacional, especialmente na atividade econômica, ela se oferece a um julgamento. Na atividade militar, era praticamente a bomba está vindo, eu tenho que resolver o problema. Aqui não. Tem o julgamento objetivo e o subjetivo, para daí dar uma decisão. O objetivo é feito pelo analista de PO, tá? E o subjetivo pelo executivo, levando em consideração o sentimento dele do que vai acontecer. Basicamente,
comparações de dados efetivos, quantitativos, e o que a experiência dele sugere que vai acontecer, tá? Para finalmente bater o martelo e tomar uma decisão. Esse é o Naval Operations Analysis que com esse livro eu levei à loucura meus alunos de pesquisa operacional do terceiro ano da Escola Naval na década de 80. Basicamente, ele estabelece as etapas do processo. Primeiro, a determinação do objetivo, que é a coisa mais complicada que tem em toda a pesquisa operacional, por incrível que pareça, tá? Depois, elencar as alternativas para atingir o objetivo. Depois, criar uma coisa que chama-se medida de eficácia, que vai ser um indicador. Na realidade, eu pessoalmente troco a ordem dessas duas. Eu primeiro determino o objetivo, depois determino como é que vai ser o indicador, e aí penso nas variáveis que vão lhe dar nesse indicador. Mas por um motivo qualquer, a publicação coloca a elencagem de opções primeiro. Eu acho que as opções são determinadas pelo resultado do modelo, mas tudo bem, é isso que está lá no livro, eu não vou botar o contrário para enganar alguém. Depois da identificação e classificação das variáveis, vê aquelas que efetivamente estão sob controle e as que não estão sob controle. As que estão sob controle é aquelas que eu vou usar para otimização. As que não estão sob controle eu vou colocar, às vezes até em função da natureza, tá? Modelagem, aí eu faço o modelo, seja um modelo matemático ou um modelo de simulação. O que ele chama de análise é otimizar esse modelo, dizer qual é o melhor resultado que eu posso obter com ele e, finalmente, comunicar o resultado. E aí que tem uma interação com o executivo muito interessante. Mas o caminho do sucesso, nem tudo são flores. Parece que eu sigo as 7 etapas, otimizei, está tudo resolvido e vamos todos para a praia, como falava o filme do Zorgo Grego. Não é assim. Vamos parar um momento aqui para um jabá. Isto aqui, essas flores aqui, é Mátria, o Parque das Flores, em São Francisco do Sul, perto, na Serra Gaúcha, perto, 45 minutos de Gramado ou de Canela, tá? E o Rio Grande do Sul está precisando muito ser visitado, e como isso vale a pena visitar, eu boto um jabazinho aqui. Tem espinhos no caminho, tá? E o que eu vou falar é exatamente sobre isso. A ginástica que o cara tem que fazer. No passado bem distante, antes de ostentar essa barriga aqui, eu era atleta de pentatlo militar. O sujeito mergulha na piscina, passa por cima de 2 troncos, passa por baixo de uma plataforma, sobe nessa outra aqui, passa por cima de outro tronco. São os 27 segundos mais demorados na vida de um atleta. E é mais ou menos isso que o sujeito tem que fazer com a cabeça quando trata de PO, tá? Por quê? Eu vou dar os 2 motivos principais. O primeiro é esse. O cara aqui é o Sócrates, tá? Sócrates é um cara muito controverso. Ele nunca escreveu nada. Tem gente até que diz que ele era analfabeto. Era impossível o cara com essa cabeça ser analfabeto. E ele morreu aos 71 anos, se suicidando para não se entregar ao sistema. Ele era um cara muito importante na ética. Que cara bacana, né? E é engraçado que essa é a diferença dele para especialmente os brasileiros. Ele demorou essa existência dele toda para dizer que só sabia que nada sabia. No Brasil, qualquer um se auto-intitula filósofo e sai com voz impostada por aí pela internet, falando e falando, determinando coisas e tal, porque eu sou o filósofo. Ele nunca teve coragem de dizer isso. Inclusive, o Aristóteles zoava muito ele por causa disso, dizia que ele só pensava em coisas etéreas e tal. Aristóteles é o pai da ciência organizada tal como é. Então, essa geração de pessoas que se acham a última bolacha do pacote cria um problema, que é dar consultoria. Muita gente chama um consultor para justificar a decisão prévia. Eu decidi isso, chamei você e quero que você diga que é isso que eu tenho que fazer. É uma espécie de muleta para o cara depois se pegar, não, a culpa é do consultor. E o negócio é esse, o cara bota na sua cabeça
exatamente o que ele quer e espera que você faça isso. Para isso ele está lhe pagando. É mais ou menos, quem conhece Amsterdã, aquela Rua da Luz Vermelha, é mais ou menos o que as meninas fazem. Não que nunca o sujeito vá fazer um troço que o executivo quer. Há casos em que o sujeito tem que ponderar e dizer, é isso mesmo. Uma vez, ainda na Marinha, eu fui fazer um trabalho e o almirante disse para mim que era de muito interesse da Marinha que ele demonstrasse uma coisa com a qual eu não concordava. Eu disse, olha, morro sem concordar, mas a gente sempre tem um jeito de torturar os números até eles fornecerem o resultado. Então eu fiz um simulador que tinha um sofisma, ele tinha uma hipótese que nem sempre era verdadeira, tá? Mas que era difícil de descobrir. E com esse simulador ele acabou convencendo as autoridades superiores a ele, e mesmo federais, de que o objetivo dele dava para alcançar da maneira que ele queria. A outra situação é informática. Manja, esse cara aqui, esse cara tem um problema. Ele quer comprar uma Ferrari. Só que o nego não tem um centavo. É duro. Então, solução, está viajando na maionese, né? Claro que ele não vai poder comprar a Ferrari. Isso é uma restrição. Se eu não tenho dinheiro, eu não posso comprar. Agora, se eu tenho dinheiro pra caramba, eu posso até comprar. Mas eu determino que eu não tenho, eu não devo gastar todo o meu dinheiro comprando a Ferrari. Eu dou uma pequena parte e compro um Uno. Isto é uma regra de negócio. Restrição é quando você não pode fazer a coisa. E regra de negócio é quando você decide fazer alguma coisa dentro de limites que você pode até aumentar. Ou com hora de trabalho, por exemplo, eu vou trabalhar de 8 às 5 da tarde. Posso trabalhar com hora extra, posso trabalhar com turno, mas é uma regra de negócio. E é engraçado que essa quantia que o sujeito determina para fazer cada coisa, a gente encontra por aí afora, vamos fazer, ensinar você gestão financeira. O seu orçamento tem que ser tantos por cento para alimentação, tantos por cento para aluguel, tantos por cento para ensino, tantos por cento para diversão. Cara, isso existe uma ferramenta da pesquisa operacional para isso, tá? Chama-se decisão multicritério. Para cada um, essa quantidade é uma. Não existe uma quantidade para todo mundo. Isso é pessoal e intransferível, tá? Mas esse cara que lida com a regra de negócio, aí é que é o problema. Porque regra de negócio é uma variável, tá? Imagine que eu quero medir alguma coisa que está acontecendo, a umidade do mar, eu tenho que botar um higrômetro aqui nesse troço. Só que a parte eletrônica do higrômetro não pode molhar. Então eu tenho uma restrição, ele não pode ficar dentro d'água. Isso é uma restrição. O que eu faço? Eu boto esse meu higrômetro a uma distância que eu acho segura, de rede, de onda, borrifo, etc. Tá? E essa distância pode mudar. É uma regra de negócio. A restrição é onde está a água. A regra de negócio é quanto tempo afastado da água. Isso pode mudar. A regra de negócio é uma variável que pode chegar para mais perto, para mais longe, ou até mesmo a restrição pode ser levantada. Existe um físico israelita chamado Eliyahu Goldratt, que tem a teoria das restrições. Uma das coisas que ele fala é levantar a restrição. Por exemplo, eu posso cravar uma estaca aqui no meio do mar e botar nessa distância, uma distância negativa em relação ao troço. Posso até cravar uma estaca maior e botar num lugar onde melhor eu possa medir a umidade. Isto ou seja, são coisas que podem ser tratadas como variáveis. E aí tem o problema, segundo problema. Primeiro é o excesso de autoestima do tomador de decisão ou do empresário, e a segunda é o mesmo empresário levando um chapéu da informática. Tá? É o desenvolvimento de sistemas de informação. Existe uma vertente do desenvolvimento de sistema de informação que leva em conta o seguinte: eu chego numa empresa, a primeira coisa que eu levanto, quais são as regras de negócio? Aquilo virou dogma. É o contrário da PO.
A PO vai criar o conjunto de regras de negócio que otimiza o seu sistema. Lá não, eles mantêm a regra de negócio e fazem um sistema de informação. Esse sistema de informação vai ser muito mais rápido do que fazer as coisas manualmente ou sem integração. Então, de uma certa maneira, sempre melhora, mas em compensação engessa. O que acontece é que esse meu sistema, meu filho trabalhava com automação e ele sempre falava que ele botava uma chave no sistema dele e disse, olha, tem uma hora que o dono do sistema diz assim, assumir a responsabilidade, vou fazer tal coisa. Então, há situações de emergência que isso acontece. E eu me arrependo profundamente de ter feito isso. Uma vez eu estava num lugar onde tinha um executivo de uma instituição importante e o cara falou a coisa que mais me irrita. Eu quero fazer tal coisa assim, assim. Ou seja, o negócio era bom para a instituição, mas o sistema não permite. E eu perguntei para ele, quem é o chefe? O cara ficou muito encabulado, não foi legal. Eu me arrependi profundamente, depois fui falar com ele. Ele, não, você tem razão e tal. O que acontece é que nesse sistema de informação, o rei é o computador, ele manda tudo. Existe uma vertente de automação que é melhor do que essa daqui, de chamar um cara que sai perguntando quais são as regras de negócio, não pergunta para o executivo o que ele quer e faz o sistema para agradar o peão que faz a coisa, quando na realidade tinha que ser o contrário. Começo de cima para baixo, do top down, eu pergunto para o executivo quais são as informações que você quer e aí vou descendo até ver quais são as informações que o operador tem que coletar. Uma vez um executivo grande que tinha contratado um enorme sistema de recursos humanos, disse que ia pedir para alguém fazer um sistema para ele saber quem da empresa dele estava alocado em que lugar. Caramba, você acabou de pagar uma fortuna por um sistema, e o sistema que é o rei. E o pior é que esses caras, quando fazem o levantamento da regra de negócio, quando o sujeito reclama do sistema, eles dizem, você assinou. Você, claro, o cara não conhece o ótimo, eu assinei que eu faço isso, faço errado. E ele vai fazer errado mais rápido e engessado. Tá? Existe uma outra opção, que são os ERP. A TOTOS no Brasil, tem o ERP da pesada e tal, o sistema integrado, só que aí você tem que mudar a cultura da sua empresa. Você tem que adotar uma prática já otimizada, a melhor prática que esse ERP, seja o SAP, o TOTOS, conseguiu. Aí você consegue trabalhar. Mas a melhor hipótese que existe mesmo é você trabalhar se você tem uma empresa exatamente igual a outra que fez o ERP, tá legal, bota o ERP. Se não, você contrata o desenvolvimento do seu sistema, porque aí o rei vai ser você. Então você é que manda, o sistema vai fazer tudo o que você quer. Bem, no próximo eu prometi que ia fazer um vídeo menor, porque o outro ficou muito cansativo. No próximo vídeo a gente vai falar da determinação do objetivo. Como é que é o objetivo em inglês? Goal, né? E goal é Tiquinho Soares. Tá? Muito obrigado, até o próximo vídeo.